Esta história vai te mostrar como uma simples caixa de sapatos, esquecida no fundo de um armário, me ensinou a lição mais difícil de todas. Mas o que eu encontrei dentro dela, eu nunca poderia ter imaginado. Se você carrega no peito um peso, uma mágoa que parece impossível de soltar, você precisa ouvir isso até o final. Me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me ouvindo agora. Eu adoraria saber até onde nossa conexão chega. Tudo começou numa tarde cinzenta, na casa silenciosa da minha avó, uma semana após sua partida. Eu estava ali, entre caixas e memórias, com o coração apertado, sem saber que estava prestes a encontrar a chave que libertaria não só a mim, mas a minha família inteira. Minha avó, Dona Laura, era o pilar da nossa família. Aquele tipo de pessoa que com um simples abraço conseguia remendar qualquer ferida na alma. Mas desde que ela se foi, a nossa única ligação parecia ter se rompido, e o silêncio entre mim e meu irmão, Ricardo, tornou-se um abismo. Há 5 anos não nos falávamos. Uma briga boba, palavras duras que o orgulho transformou em muros. Vovó sempre tentou nos reaproximar, mas éramos 2 teimosos, surdos aos seus apelos. Agora, era tarde demais. Ou pelo menos era o que eu pensava. Enquanto esvaziava seu antigo guarda-roupa, com aquele cheirinho de lavanda e saudade, minhas mãos encontraram uma caixa de sapatos comum, amarrada com um barbante gasto. Na tampa, a caligrafia tremida dela dizia: para quando a saudade apertar, mas a memória falhar. Um arrepio percorreu minha espinha. Era apenas uma caixa velha, provavelmente com fotos e bugigangas sem valor. Respirei fundo, pensando em ignorar e continuar o trabalho, mas algo me deteve. Aquela frase parecia um chamado direto para mim. Com um misto de curiosidade e melancolia, decidi abrir. Mal sabia eu que não estava abrindo apenas uma caixa, mas sim uma porta para o passado, uma porta que revelaria um segredo guardado por décadas. Se você acredita que nada é por acaso, continue comigo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o desfecho de outras jornadas como esta. Sentei-me no chão de madeira que rangia, com a caixa no colo. O barbante se desfez com facilidade, como se esperasse por minhas mãos. Levantei a tampa devagar. Dentro não havia fotos, nem joias, nem nada de valor aparente. Apenas coisas. Coisas simples do dia a dia. Havia um novelo de lã azul, inacabado. Um dedal de prata, gasto pelo uso. Um saquinho de tecido com botões de madrepérola, todos diferentes uns dos outros. Senti uma ponta de decepção. Era isso? Era esse o tesouro para os dias de saudade? Peguei o dedal e o girei entre os dedos. Lembrei das tardes em que vovó costurava na sua cadeira de balanço, me contando histórias de quando era moça. Cada objeto ali parecia um fragmento de uma vida inteira, mas eu não conseguia ver a conexão. Não entendia a mensagem. Vasculhei o fundo da caixa, esperando encontrar algo mais. Havia uma flor seca, uma gardênia, o perfume dela, e um recorte de jornal amarelado, com a data do meu nascimento e a previsão do tempo. Dia de sol com poucas nuvens. Um sorriso triste brotou em meus lábios. Ela guardou tudo isso. Pequenos pedaços de felicidade, de momentos que para mim eram banais, mas que para ela eram tesouros. Coloquei tudo de volta, com um cuidado que não senti antes. A decepção deu lugar a uma ternura profunda. Eu estava prestes a fechar a caixa, conformada que a mensagem era apenas sobre o valor das pequenas coisas, quando meus dedos sentiram uma saliência no fundo. Havia um fundo falso. Meu coração disparou. Com a unha, forcei a beirada do papelão. Ele cedeu,
revelando um compartimento secreto. E lá dentro, protegido de tudo e de todos, havia uma única coisa: um envelope, tão amarelado quanto o recorte de jornal. Na frente, não havia nome, não havia destinatário. Apenas uma palavra, escrita com a mesma caligrafia da tampa: perdão. E de repente, eu soube que aquela caixa não era apenas sobre o passado, era sobre o futuro. Minhas mãos tremiam. Perdão. Aquela palavra ecoava no silêncio do quarto e dentro da minha alma. Parecia um absurdo, uma ironia do destino. Logo eu, que carregava o peso da raiva, encontrava uma mensagem sobre perdão. Peguei o envelope. Era leve, frágil. Hesitei por um instante. Aquilo era íntimo, um segredo da minha avó. Teria eu o direito de invadir sua privacidade, mesmo depois de sua partida? Mas a caixa foi deixada para ser encontrada. A mensagem na tampa. Para quando a memória falhar. Talvez a memória que precisava ser consertada não era a dela, mas a minha. Com cuidado, abri a aba do envelope. Dentro, uma única folha de papel de carta, dobrada em 4. O cheiro de guardado era ainda mais forte. Desdobrei o papel. A carta não tinha data, nem saudação. Começava no meio de um pensamento, como um desabafo lançado ao vento. Meu filho, começava a carta. Meu corpo gelou. Meu pai havia falecido há 10 anos. Aquela carta era da minha avó para o filho dela, o meu pai. O que poderia ser tão secreto, tão importante, a ponto de ser escondido debaixo de um fundo falso? As palavras que se seguiram foram um soco no meu estômago. Não era uma carta de amor nem de saudade. Era uma confissão. Um pedido de perdão por um erro do passado. Um erro que, sem que eu soubesse, havia desenhado o mapa da minha vida e da relação com meu irmão. Vovó contava sobre uma noite muitos anos atrás, quando meu pai e meu tio, pai de Ricardo, tiveram uma discussão terrível. Uma briga por causa de dinheiro, de um empréstimo que nunca foi pago. Uma briga que eu e Ricardo nunca soubemos em detalhes, apenas que havia criado uma ferida na família. Na carta, vovó confessava que, para proteger meu pai, que estava numa situação financeira delicada, ela mentiu. Ela disse ao meu tio que o dinheiro havia sido pago, quando não havia. Ela criou uma história, uma mentira piedosa, para evitar um mal maior. Mas a mentira não curou. Pelo contrário, ela criou uma rachadura invisível. Meu tio se sentiu traído, não pelo dinheiro, mas pela desconfiança. Meu pai, por sua vez, carregou a culpa e a vergonha. E essa tensão, esse não dito, passou de pais para filhos, como uma herança amarga. E foi então que a peça final do quebra-cabeça se encaixou. A minha briga com Ricardo, 5 anos atrás, também foi por causa de dinheiro. Uma quantia pequena, um mal-entendido sobre um negócio que tentamos fazer juntos. Na época, a reação dele me pareceu desproporcional. A raiva, a acusação de que eu estava agindo como eles. Tudo parecia exagerado. Agora, tudo fazia sentido. Ele não estava brigando comigo por aquele dinheiro. Ele estava revivendo a dor do pai dele. A desconfiança que ele sentia não era sobre mim, Helena, sua irmã. Era a sombra de uma ferida antiga, de uma história que ele também não conhecia por completo, mas que sentia na pele, no sangue. Vovó explicava na carta que seu maior arrependimento foi não ter desfeito o nó enquanto pôde. Ela achou que o tempo apagaria, que o amor da família seria maior. Mas o orgulho, o orgulho, é uma erva daninha que cresce no silêncio. Ela via em mim e em Ricardo o mesmo padrão se repetindo. A mesma teimosia, a mesma dificuldade em dar o braço a torcer. O dinheiro é só papel, ela escreveu.
O que ele compra ou deixa de comprar não vale um minuto de paz. O verdadeiro tesouro é o tempo que temos juntos. E o perdão? O perdão não é esquecer. É escolher se libertar da dor. É um presente que você dá a si mesmo. Eu chorei. Chorei pela minha avó, pelo fardo que ela carregou sozinha. Chorei pelo meu pai e pelo meu tio, 2 irmãos que se amavam, mas que foram separados por um mal-entendido. E principalmente, chorei por mim e por Ricardo. 5 anos. 5 natais perdidos. 5 aniversários sem um abraço. 5 anos de um vazio que eu tentava preencher com raiva. A caixa de sapatos, com seus objetos simples, agora fazia um sentido profundo. O novelo inacabado era a história deles, a nossa história, que precisava de um desfecho. Os botões, cada um de uma família diferente de roupa, mas juntos no mesmo saquinho, como deveria ser nossa família. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Levantei do chão sentindo minhas pernas bambas, mas meu coração, pela primeira vez em muito tempo, estava firme. Eu sabia o que precisava fazer. A mentira da minha avó foi plantada com a intenção de proteger, mas acabou gerando dor. Agora, a verdade dela, revelada através daquela carta, tinha o poder de curar. Eu não podia mudar o passado. Não podia devolver o tempo perdido. Mas eu podia, finalmente, desatar o nó. E a primeira laçada a ser desfeita era a do meu próprio orgulho. Com a carta na mão, senti um misto de medo e determinação. Ligar para o Ricardo parecia a coisa mais difícil do mundo. O que eu diria? Oi, irmão, achei uma carta que explica por que somos 2 idiotas orgulhosos há 5 anos. A simples ideia fazia meu estômago revirar. Andei pela casa da vovó, tocando nos móveis, sentindo a presença dela em cada canto. Fui até a cozinha, onde tantas vezes tomamos café e rimos juntos. Olhei pela janela e vi a velha roseira que ela tanto amava, ainda florida, resistindo ao tempo. Coragem, minha neta. Parecia que eu a ouvia sussurrar no vento. Respirei fundo e peguei o telefone. Meu dedo pairou sobre o nome dele na lista de contatos, um nome que eu não discava há uma eternidade. Antes que a covardia me vencesse, eu apertei o botão de ligar. Chamou 1, 2, 3 vezes. Meu coração batia na garganta. Alô? A voz dele soou do outro lado, desconfiada, distante. Era a mesma voz, mas ao mesmo tempo, a voz de um estranho. Um nó se formou na minha garganta. Por um segundo, eu quis desligar. Ricardo. Sou eu, Helena. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado de anos de mágoa. O que você quer, Helena? Ele perguntou, a voz dura, defensiva. Eu fechei os olhos. Eu preciso te ver. É importante. É sobre a vovó. Outro silêncio. Eu podia quase ouvi-lo pensando, calculando se era uma armadilha, se valia a pena. Onde? Ele finalmente disse. Na casa dela, agora, respondi, com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. Ele não discutiu. Apenas disse, estou a caminho, e desligou. Eu não sabia se isso era um bom sinal ou um péssimo. Mas o primeiro passo, a construção da ponte sobre o abismo que nos separava, havia sido dado. Enquanto esperava, preparei um café. O mesmo café forte que a vovó costumava fazer. O aroma encheu a casa e, de alguma forma, me acalmou. Coloquei 2 xícaras na mesa da cozinha, a carta ao lado delas. Quando ouvi o som do carro dele parando em frente, meu corpo todo se tensionou. A porta se abriu e ele entrou. Estava mais velho, com alguns fios de cabelo branco que eu não conhecia. O olhar dele era o mesmo, intenso, ferido,
Mas pela primeira vez, eu não vi raiva. Eu vi dor. E eu a reconheci, porque era a mesma que morava em mim. Nós nos sentamos à mesa, em silêncio. O único som era o do relógio de parede, marcando um tempo que para nós havia parado. Servi o café. As mãos dele tremiam um pouco quando pegou a xícara. Nós éramos dois estranhos tentando lembrar como se sentar à mesma mesa. Então, ele começou sem me olhar. O que é tão importante? Eu empurrei o envelope para o centro da mesa. Isso. Eu achei isso nas coisas da vovó. Ele olhou para o envelope, depois para mim, a desconfiança estampada no rosto. O que é isso? É uma carta, da vovó para o nosso pai. A expressão dele mudou. A curiosidade venceu a defesa. Ele pegou o envelope, sentiu o papel frágil entre os dedos e o abriu. Eu observei cada reação dele enquanto lia. Vi suas sobrancelhas se arqueando em confusão, depois seus olhos se arregalando em choque, e por fim, vi algo que não via há muito tempo: vulnerabilidade. Quando terminou de ler, ele não disse nada, apenas ficou olhando para o papel, como se as palavras tivessem um peso físico. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto e pingou na folha, borrando a tinta antiga. Então era isso, ele sussurrou, a voz embargada. Esse tempo todo, era isso. Ele levantou o olhar para mim e os muros entre nós desabaram. Naquele olhar, não havia mais acusação, não havia mais raiva. Havia um entendimento, uma dor compartilhada. Eu sinto muito, Helena, ele disse, e a sinceridade em sua voz me quebrou. Eu fui um idiota. Eu descontei em você uma coisa que não era sua. Nós dois fomos, eu respondi, as lágrimas agora correndo livremente pelo meu rosto também. Nós dois carregamos um peso que não era nosso. Estávamos repetindo a história dele sem nem saber. Naquele momento, na cozinha antiga da nossa avó, com o cheiro de café e de verdade no ar, nós não éramos mais dois adultos brigados. Éramos apenas os netos da Dona Laura, dois órfãos de um afeto que nós mesmos havíamos nos negado. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Eu a segurei. A pele dele era quente e familiar. O aperto era firme. Era a mão do meu irmão. A ponte havia sido cruzada. Ficamos ali, de mãos dadas, chorando em silêncio. Um choro de alívio, de tristeza pelo tempo perdido, mas também de uma imensa, avassaladora esperança. A caixa de sapatos havia cumprido sua missão. A avó, mesmo de outro plano, havia encontrado uma maneira de nos reunir, de nos ensinar sua última e mais importante lição. E o perdão, finalmente, parecia possível. Depois que as lágrimas secaram, conversamos. Conversamos por horas, como não fazíamos desde a adolescência. Falamos sobre a vovó, sobre nossos pais, sobre as memórias que tínhamos daquela casa. E falamos sobre nós, sobre a briga, sobre o orgulho, sobre a dor da ausência um do outro. Ricardo me contou como a desconfiança havia envenenado a relação do pai dele com o nosso. Como ele cresceu ouvindo que precisava ter cuidado, que família também trai. Ele carregava essa armadura sem saber por quê. E eu, por minha vez, admiti como usei a raiva como um escudo para não sentir a falta que ele me fazia. Foi uma conversa difícil, mas libertadora. A cada palavra, sentíamos o nó se desfazendo, o ar ficando mais leve. Era como se a casa inteira respirasse aliviada junto conosco. Quando a noite caiu, decidimos juntos o que fazer com a casa. Concordamos em não vender, em mantê-la como um ponto de encontro, um santuário para as nossas memórias e para o nosso recomeço. Antes de ir embora, voltamos ao quarto da vovó. Peguei a caixa de sapatos.
Ricardo pegou o novelo de lã azul. Acho que a gente pode terminar de tricotar essa história, né? Ele disse, com um meio sorriso. Eu concordei com a cabeça, o coração transbordando de gratidão. Guardamos a carta de volta no fundo falso. A missão dela estava cumprida. A verdade havia vindo à tona, não para culpar, mas para curar. Nos despedimos na porta com um abraço. Um abraço de verdade. Apertado. Demorado. Um abraço que dizia: eu senti sua falta. Me perdoe. E estou aqui. Um abraço que valeu por 5 anos de silêncio. Enquanto eu o via se afastar, eu sabia que nem tudo estava resolvido. Teríamos que reconstruir nossa relação, tijolo por tijolo. Mas a base, a fundação de amor e verdade, havia sido restaurada. Olhei para o céu, agora estrelado, e agradeci. Agradeci à minha avó por sua sabedoria que atravessou a barreira da vida. Ela não mentiu por maldade, mas por um amor protetor e equivocado. E no fim, foi o seu amor, através daquela carta, que nos salvou. A caixa de sapatos me ensinou que o perdão não é um ato de esquecimento, mas um ato de coragem. É olhar para a ferida, entender sua origem e decidir que você não vai mais deixar que ela dite o seu futuro. É escolher o amor, mesmo quando o orgulho grita mais alto. E essa foi a herança mais valiosa que minha avó poderia ter me deixado. Naquela noite, voltei para minha casa sentindo uma paz que não conhecia há anos. O peso no meu peito havia sumido, substituído por uma leveza, uma esperança renovada. A caixa de sapatos da vovó está agora na minha estante, não como uma lembrança do passado, mas como um lembrete diário do poder da verdade e da coragem de perdoar. Eu e Ricardo voltamos a nos falar, a nos encontrar, a ser irmãos. É um caminho, uma reconstrução, mas estamos fazendo isso juntos. Essa jornada me ensinou que muitas vezes as respostas que buscamos, a cura que precisamos, estão guardadas em lugares simples, esperando pelo momento certo de serem reveladas. E o perdão, essa palavra que às vezes parece tão distante, começa com um pequeno passo, a vontade de entender, de ouvir a história por trás da dor. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, me deixe saber nos comentários qual foi a lição que ficou para você. Sua partilha enriquece a nossa comunidade. E se você deseja continuar recebendo histórias que nos lembram do que realmente importa na vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos encontros, nenhuma das próximas jornadas de cura e descoberta. Sou muito grato por ter você aqui. Fique em paz e até breve.